Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora à nossa trilha da terceira unidade. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância da proteção radiológica na saúde dos indivíduos ocupacionalmente expostos. Vamos abordar planos de segurança, tá? E a importância do uso dos EPIs na imaginologia por profissionais que trabalham, né, em setores que estão expostos à radiação. Então, o uso da radiação ionizante, ela é usada na saúde, na indústria, para pesquisa e para geração de energia elétrica. São radiações que possuem energia suficiente para ionizar, ou seja, para arrancar elétrons das camadas dos átomos. Então, são divididas em raio-x, alfa, beta e gama. A radiação ionizante é perigosa? Por que trabalhar com radiação ionizante e correr risco? Radiação causa câncer? Por que se submeter a diagnóstico e tratamento com radiação ionizante? Eu me alimento de comida contaminada com radiação e uma usina nuclear, como em Angra, pode acontecer o mesmo que em Chernobyl? Então, por que trabalhar com radiação ionizante e correr o risco? Existem alguns tipos de radiação ionizante que elas são usadas em tratamento, principalmente nos aparelhos, né, de raio-x, nos aparelhos, nos tomógrafos, né, e não causa câncer se for em baixas doses, tá? Então, por que se submeter a diagnóstico e tratamento com radiação ionizante? Porque nós conseguimos ter respostas imunológicas melhores através, sendo expostos também a essa radiação. Eu me alimento de comida contaminada com radiação? Muitas vezes, sim. Tem alguns alimentos que são amadurecidos, né, através de radiação. Eu gosto de frisar muito o uso do aparelho micro-ondas, né, que já é comprovado que o uso dele a longo prazo, sendo usado muitas e muitas vezes, por muitos e muitos anos, corre-se o risco de também ser contaminado com a radiação. E uma usina nuclear como a de Angra dos Reis, pode acontecer o mesmo que em Chernobyl? Então, os efeitos causados pela interação da radiação com o corpo humano, elas podem variar de acordo com o tempo de exposição e a dose de radiação a qual a pessoa foi exposta. Então, muito importante para quem trabalha com radiação estar sempre se protegendo, né, com os EPIs, certo? Também deve ser considerada a parte do corpo que teve contato com a radiação ionizante a fim de avaliar a radiosensibilidade e outros fatores. A interação da radiação com a matéria pode causar manifestações biológicas, denominadas efeitos biológicos da radiação, que podem afetar as células e resultar em danos na sua estrutura, mutações genéticas, modificações ou até mesmo a morte celular. Os efeitos da radiação ionizante, elas são subdivididas, tá? Em estocásticos, que são causadores de câncer, não tem limiar de dose e uma grande probabilidade de aparecer ou aumentar com a dose de radiação. Determinísticos, que são alguns fatores que podem ocasionar a partir de uma contaminação por radiação ionizante, náuseas, vômitos, queda de cabelo,
cabelo, queimadura da pele, catarata, esterilidade, porte, tem limiar de dose, gravidade do efeito, que aumenta com a dose, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente quem trabalha com radiação, né, com raio-x, com tomografia, somáticos, que só vão aparecer nos indivíduos que receberam a dose de radiação, hereditários, que podem aparecer em outras gerações, imediatos, poucas horas ou poucos meses, e tardios, muitos meses a anos. Né? E os mecanismos de desenvolvimento dos efeitos biológicos, eles podem ser diretos, que é quando a radiação ionizante age diretamente no DNA de uma célula, indireto, quando a radiação ionizante quebra a molécula de água e gera radicais livres, que, por sua vez, afetarão e gerarão os efeitos biológicos, tá? E que também são divididas em física, né, que são a ionização, química, que é a quebra de molécula de água, biológica, ocorre a alteração das células, e a orgânica. Aqui nós temos alguns exemplos, algumas fotos de pacientes, né, que foram contaminados através da radiação ionizante, que tiveram algum tipo de mutação genética, certo? Então, ocorrem algumas mutações que causam vários tipos de doenças, né, para quem é contaminado. Aqui temos alguns efeitos das vítimas de Goiânia, que foi um vazamento de Césio 137, né, um acidente que ocorreu aqui no Brasil. Pacientes, alguns tiveram atrofia, rigidez, como a gente vê aqui na primeira imagem. Na imagem de baixo, pacientes que tiveram amputação, pacientes que desenvolveram câncer. E, enfim, a proteção radiológica. A proteção radiológica ela é obrigatória no nosso país, certo? Ela é protegida através de uma portaria, tá? O padrão de proteção aos indivíduos e ao meio ambiente, o CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, NN 3.01, o Ministério da Saúde e a Anvisa, a portaria 543, tá? É a portaria que nos obriga a usar os EPIs para não ocasionar nenhum tipo de contaminação através da radiação. Princípios de proteção radiológica. Nós temos a justificação, que a prática é justificada quando o benefício é maior que o detrimento. Otimização, nós temos a LARA, tão baixo quanto razoável e exequível. Ações desenvolvidas para executar o uso, a radiação nos baixos níveis possíveis. Limitação de doses, os limites máximos de doses que evitam o aparecimento de efeitos biológicos e a prevenção de acidentes. Limites para IOE. Uma média de 5 anos consecutivos, né? Uma exposição no máximo de 5 anos é igual a uma exposição de 100 microwatts em um único ano, né? O máximo é de 100 mSv. O público 1 é dividido o mSv por ano, e os pacientes não possuem limites de dose. A LARA, o que fazer quando é IOE? Né? A LARA, nós vamos ver o tempo, a blindagem, a distância, que é igual ao inverso do quadrado da distância, o uso de dosímetro, altamente obrigatório, tá? Algum tempo atrás, quando não existia uma fiscalização tão rigorosa, né, alguns profissionais usavam de má fé, né, porque os profissionais de radiologia, principalmente os técnicos de radiologia, né, nós biomédicos não temos esse privilégio ainda, mas os técnicos de radiologia, eles tiram férias a cada 6 meses devido à exposição da radiação deles. Eles só podem trabalhar 40 horas semanais, certo? Não podem ultrapassar de 40 horas semanais, e eles usam o dosímetro,
né, que é um aparelhozinho que fica, nós vamos ver mais na frente um pouquinho, que ele fica na roupa do técnico ou do profissional de radiologia, que esse aparelhozinho ele é trocado, substituído todo mês, e é feita essa medição para saber quantidade de radiação que o profissional foi exposto. Né? Usar EPI e EPC, sim, como eu estava falando, aí eles colocavam, principalmente os profissionais que trabalhavam com tomografia computadorizada, eles deixavam os dosímetros dentro da sala recebendo radiação, e assim eles conseguiam afastamento, ter mais férias, mais tempo em casa, né? Até que foi descoberto um dia. Usar EPI e EPC, fazer treinamento, porque devemos ter conhecimento de técnica e proteção radiológica, e utilizar a colimação, tá? Principalmente a quantidade de miliamperes, que é disparado, né, e emitido de radiação nos pacientes, e que nós também poderemos estar expostos. Né? Esse aqui é o dosímetro, tá? Que é obrigado a utilizar durante toda a jornada de trabalho. É pessoal e intransferível. Se tiver mais de um emprego, tem que ter um para cada local, não pode ser usado o mesmo em vários setores ou em vários locais, se o profissional trabalhar em mais de um local. Se usar avental de chumbo, tem que usar o dosímetro sobre o avental, trocar mensalmente, certo? Tem as empresas que elas fazem a troca mensalmente desses dosímetros, e quando utilizar anel ou pulseira, não dispensar também o uso do dosímetro de tórax. Então, ele é essencial, né, como a gente já vem falando, para medir a quantidade de radiação que o profissional ele vem sendo submetido durante toda a sua trajetória profissional. Então, todo mês, esse aparelhozinho, ele vai para a medição para saber quanto de radiação o profissional ele foi exposto. E se ele tiver sido exposto, né, por uma dosagem maior do que a permitida durante 30 dias, ele obrigatoriamente estará acobertado e terá que ser afastado por pelo menos 3 meses para recuperação, né? Desintoxicar o organismo, né, da radiação, para poder voltar às suas atividades laborais. As doses, normalmente em condições favoráveis e com equipamentos calibrados, as doses para o IOE é de BG, então o dosímetro mês a mês ele deve mostrar que o IOE praticamente não teve dose de radiação. Em raio-x convencional, mamografia, densitometria óssea, radioterapia e tomografia, o profissional ele fica totalmente protegido. Em medicina nuclear, radiologia industrial e intervencionista, o IOS tem um pouco mais de dose, mas deve estar dentro do limite, né? Então, é de responsabilidade do profissional cuidar do seu dosímetro, certo? Não pode perder em hipótese alguma, né? Porque ele serve para o nível de investigação de exposição à radiação ionizante, né? A quantidade de radiação que você foi exposto durante um mês. E na radiologia intervencionista, né, é uma área de atuação da medicina que abrange procedimentos médicos invasivos realizados usualmente por meio de agulhas ou catéteres, no quais os médicos radiologistas intervencionistas, que são médicos especializados em diagnóstico por imagem e intervenção, utiliza métodos de imagem para orientar o procedimento, não necessitando de cortes cirúrgicos ou câmeras de videocirurgia. Então, nós auxiliamos o médico, né, intervencionista, quando é obrigatório o uso do aparelho de radiologia, principalmente de raio-x, que é o que é mais usado, principalmente em urgência e emergência. Tá? Os principais métodos de imagem empregados são angiografia, tomografia computadorizada, fluoroscopia, ressonância magnética e ultrassonografia.
Então, o radiologista intervencionista ele é capaz de localizar com precisão o alvo do procedimento, ou seja, tecidos, órgãos ou tumor, e assim introduzir agulhas ou catéteres com acompanhamento simultâneo das imagens, tornando o procedimento seguro e eficiente. Então, é indispensável, né, além do médico fazer o procedimento, ter um profissional de radiologia, seja biomédico, seja técnico em radiologia. Né? Então, essas doses maiores para o médico oficial e o auxiliar são principalmente região das mãos e cômodas, são as áreas que recebem mais a radiação. As gônadas ficam mais perto do espalhamento gerado pelo paciente. A altura do profissional vai influenciar também nessa dosagem. Utilizar saiote de chumbo é uma das opções. Dependendo do procedimento cirúrgico que for realizar, né, é bastante cansativo, porque esses aventais, né, eles são bastante pesados. Né? E as doses de radiação, aqui nós temos uma tabela, né, que mostra a magnitude de exposição à radiação de várias fontes. Né? Um voo de Nova York a Londres, por exemplo, ele recebe uma dose aproximada em sievert de 0,037, diferente um raio-x de tórax, quando a gente é exposto, vai realizar esse exame 0,14 MSV, o raio-x panorâmico dentário 0,7, radiação ambiental natural de base 3 por ano, mamografia, a dose para a mama é de 2 a 4, cateterismo cardíaco é um dos mais altos, né, de 12 a 40, a tomografia computadorizada de 20 a 30, a abdominal pediátrica 25, a computadorizada de crânio de 30 a 50, né, os sobreviventes de bomba atômica 200, né, e a terapia com irradiação corporal total, a TBI, 8.000 MSV. Então, tem uma exposição aí exorbitante de radiação. Então, chegamos à conclusão que a radiação ionizante é seguro nós trabalharmos com radiação ionizante, tá? Porém, é de extrema importância o conhecimento da técnica e da proteção radiológica, praticar a proteção radiológica, o paciente e o IOS saem ganhando. É necessário fazer treinamentos de reciclagem e não podemos subestimar o perigo da radiação, portanto, utilizar o dosímetro sempre. Então, não podemos jamais, nós profissionais de radiologia que trabalhamos com radiação ionizante, deixarmos de usar o dosímetro. Tá? Essa é a nossa aula da nossa trilha, da terceira unidade. Sigam todo o passo a passo lá da nossa trilha. Tá? Não tenham pressa, vocês têm tempo suficiente para fazerem, né, a trilha de vocês, todo o percurso. Leiam as questões com atenção e